E no vídeo de hoje o smartphone que veremos dessa vez é um modelo um tanto quanto diferente, inclusive inédito aqui no canal. E eu falo de um Super Moto Edge 50 Neo. Então aqui é o David, sem muita demora, vamos para mais um concerto. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, curte, comenta e bora para mais um vídeo. Esse aparelho aqui chegou e estava com o display bem danificado e é isso que David vai resolver no vídeo de hoje. Dessa vez o nosso smartphone precisa de um reparo especial e é por isso que estamos aqui com o nosso amigo David. Começamos fazendo o processo de desmontagem desse smartphone, que por sinal não foi nada simples. David precisa então remover primeiramente a tampa traseira do nosso dispositivo. E isso é claro, afinal precisamos ter acesso aos componentes internos. E nesse smartphone aqui, fazemos este reparo acessando a parte traseira do nosso aparelho. Isso com o auxílio de uma espátula metálica e também um pouco de álcool isopropílico. Essas são as ferramentas já bem utilizadas aqui na nossa assistência técnica, principalmente quando se trata de remover componentes que estão colados. O nosso smartphone já está quase aberto. David já tem o nosso aparelho agora, só precisamos então remover a nossa tampa traseira e colocá-la de lado. Isso antes de, pelo menos, devemos cortar também alguns adesivos que ainda estão ali. Esse processo pode demorar algum tempo, afinal você precisa ter cuidado, principalmente se tratando de componentes eletrônicos. Caso você não tenha experiência no conserto de smartphones, o meu conselho é que você não tente fazer isso por conta própria. Afinal, se você não tiver as ferramentas adequadas e nem experiência nesse tipo de conserto, pode acabar danificando ainda mais o seu aparelho, e isso ao invés de você economizar. Então, lembre-se sempre de ter cuidados especiais, principalmente se tratando do seu celular. O nosso aparelho agora precisa ter alguns dos seus parafusos removidos. Dentre eles estão os principais parafusos que seguram as proteções que ficam sobre a nossa placa principal e também sobre a nossa subplaca de carga. Esse último dependendo do aparelho que você estiver utilizando, mas vamos continuar. O nosso modelo agora tem as suas proteções que estão ali por cima removidas, inclusive você pode ver agora uma espécie de fita preta. Nesse caso aqui, ela é responsável pelos sistemas de pagamentos por aproximação e de carregamentos por indução. David continua utilizando a nossa espátula metálica, mas se você for um iniciante no conserto de smartphones, pode utilizar uma espátula plástica. Lembrando que esse vídeo é um vídeo tutorial e você está aqui assistindo para ver como funciona e como é feito o processo de reparo de conserto de um smartphone como esse. Então, não encorajo a você que não tem experiência a tentar desmontar o seu aparelho. É neste momento agora que David irá testar uma tela nova. Agora, por que fazemos isso? Nesse caso, ou principalmente se tratando de vários modelos de smartphones, devemos testar as peças antes mesmo de montá-lo por completo. Isso se deve pelo fato de que a maioria, ou se não todos, ou pelo menos alguns modelos que chegam na nossa assistência, nem todos têm as suas telas perfeitamente em estado funcional, ou pelo menos os seus conectores ou bateria. Na maioria dos casos, os smartphones que chegam estão com algum outro problema, então precisamos identificar e dizer ao nosso cliente o que há mais de problema além do que já foi solicitado. Afinal também, não podemos também sair somente trocando uma peça sem antes testar tudo. Afinal, se trata de dinheiro e também de um smartphone, e o cliente precisa estar ciente de tudo que irá ser feito no seu aparelho. Estamos agora desmontando o nosso smartphone e agora o que precisamos remover nesse caso aqui seria a bateria. Isso pelo fato de que alguns conectores flex passam por baixo dela, então é um processo que é necessário. David agora vai remover a nossa tela que está danificada. Esse é um processo um tanto quanto burocrático e devemos ter o máximo de cuidado possível. Esse modelo aqui possui algumas particularidades. Digo isso me referindo a algumas combinações que possuem de peças ali atrás. O seu design interno já é bem semelhante, principalmente se comparado com alguns outros modelos. David agora já está quase finalizando a remoção da nossa tela frontal. Caso você já tenha visto o conserto, por exemplo, de algum outro smartphone intermediário da Motorola, esse conserto é bem semelhante. Observe que David, apesar que a nossa tela já está bem danificada, faz isso com o máximo de cuidado possível. Isso porque não queremos sujar a nossa bancada, ou em outros casos você não vai querer também acabar danificando o smartphone
ou pelo menos ter cuidado com as bordas, que são esse aro plástico que fica pelas laterais. Com a nossa tela já perfeitamente removida, David agora coloca de lado. E depois disso, iremos executar uma rápida limpeza nas laterais do nosso dispositivo. Afinal, precisamos manter tudo limpo para ter certeza de que o nosso smartphone está funcional e que o nosso cliente receberá o seu smartphone totalmente novo. Com isso, com o auxílio de um bisturi, David faz todo esse procedimento e que normalmente pode demorar algum tempo. Após esse processo de limpeza, utilizando o bisturi, David também irá utilizar de uma escova e também de um cotonete, para podermos então, ao final de todo o processo, aplicar um pouco de cola líquida. Esse que é um processo que devemos aplicar principalmente nas bordas, jamais na parte central. Uma vez que o seu smartphone precisa ter algumas conexões, ou melhor, alguns pegamentos, ou melhor, cola, principalmente nas bordas, que é o único lugar onde a sua tela deve ter contato com o chassi do aparelho. Jamais aplique cola na parte central. Isso porque em alguns casos você pode acabar danificando ou então aplicando cola onde não deveria, caso você precise desmontar o seu smartphone novamente para fazer algum tipo de manutenção. Isso pode representar algum trabalho, por isso tenha sempre bastante cuidado. David já está fazendo todo o processo reverso que fizemos no início do vídeo, ou seja, remontá-lo novamente. Nesse momento isso pode demorar alguns minutos, mas realmente aceleramos alguma parte do vídeo para deixar somente o que interessa para você. Aplicamos agora novamente a nossa proteção que fica sobre as nossas placas principal e subplaca de carga, e se você muito deve ter observado no início do vídeo, observou que removemos a bateria. Isso se deve pelo fato principalmente de que algum conector flex passa ali por baixo. Nesse caso, precisamos desmontá-la, ou melhor, removê-la, para podermos então ter acesso e assim poder também tirar a nossa conexão do nosso flex. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparos de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.